Que este seja um momento de confiança. Antes que o mundo exija uma resposta, antes que seu coração comece a disparar com todas as incertezas, há uma quietude. E nessa quietude um sussurro: eu providenciarei. Você talvez ainda não sinta isso. Os números podem não fechar, o caminho à frente pode parecer nebuloso. Mas assim como o sol nasce, constante, fiel e no tempo certo, também é a provisão de Jeová Jiré, não atrasada, não negada, mas no tempo exato. Jeová Jiré significa o Senhor proverá. Não é talvez, não é de vez em quando, não é se você for bom o suficiente. É a identidade dele, é o que ele faz. Provisão não se resume à sua conta bancária. Ela se manifesta em cada área de sua vida onde há vazio ou incerteza. Seja paz para a mente, força para a alma, clareza para o próximo passo ou pão diário para o corpo. Ele já vê. Ele já tem um caminho. Antes que o mundo exija uma resposta, antes que seu coração comece a disparar com todas as incertezas, há uma quietude. E nessa quietude, um sussurro: eu providenciarei. Você talvez ainda não sinta isso. Os números podem não fechar. O caminho à frente pode parecer nebuloso, mas assim como o sol nasce, constante, fiel e no tempo certo, também é a provisão de Jeová Jiré, não atrasada, não negada, mas no tempo exato. Jeová Jiré significa o Senhor proverá. Não é talvez, não é de vez em quando, não é se você for bom o suficiente, é a identidade dele. É o que ele faz. Provisão não se resume à sua conta bancária. Ela se manifesta em cada área de sua vida onde há vazio ou incerteza. Seja paz para a mente, força para a alma, clareza para o próximo passo ou pão diário para o corpo. Ele já vê, ele já tem um caminho. E ainda que o tempo pareça demorado demais para os seus olhos humanos, lembre-se, Deus não trabalha com pressa, mas com perfeição. Ele não está atrasado. Ele está te moldando, te preparando, fortalecendo sua fé para que, quando a provisão chegar, você não apenas a receba, mas a sustente. Deus não entrega promessas para corações frágeis. Ele constrói alicerces firmes antes de levantar as paredes da vitória. Quando você sente que está no limite, ele está apenas começando. Quando você pensa que é o fim, é o início de uma nova estação. Porque o céu não age como a terra. O tempo de Deus não segue o relógio humano. Ele segue o ritmo do eterno. E neste tempo eterno todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E talvez você pergunte, mas como confiar quando tudo parece contrário? A resposta não está nas circunstâncias, está na palavra. E a palavra diz: o justo viverá pela fé. Abacuque 2:4. Não é pela lógica, não é pelo que os olhos veem, é pela fé. A fé é o combustível que move o sobrenatural. É ela que atrai o impossível, que toca o coração de Deus, que abre caminhos onde antes havia muros. Por isso, não despreze os dias pequenos, não subestime os começos discretos. Às vezes, o que parece pouco é exatamente o que Deus escolheu para começar algo grandioso. Foi com 5 pães e 2 peixes que Jesus alimentou uma multidão. Foi com um cajado que Moisés abriu o mar. Foi com uma pedrinha que Davi derrubou um gigante. O milagre não depende do tamanho do recurso, mas da grandeza da obediência. A obediência silenciosa vale mais do que 1000 palavras de fé sem prática. A confiança que diz sim a Deus, mesmo sem entender, é a que move montanhas. Quando você continua, mesmo cansado, quando você ora, mesmo sem forças, quando você adora, mesmo em lágrimas, o céu se inclina para ouvir. E nesse momento, Jeová Jiré já está operando, já está movendo o invisível, já está direcionando o favor. Ele conhece os detalhes da sua luta, ele ouve até o sussurro da sua alma. E quando ninguém mais entende, ele compreende. Quando ninguém mais apoia, ele sustenta. Não é sobre merecer, é sobre confiar.
Não é sobre ter controle, é sobre entregar. Não é sobre o quanto você pode fazer, é sobre o quanto você está disposto a descansar nos braços do Pai. E se você chegou até aqui, não foi à toa. Esta palavra é um lembrete. Você não está sozinho. O provedor ainda está no controle. E ele não apenas proverá. Ele proverá mais do que você pediu, mais do que imaginou, mais do que acreditou ser possível. Então agora, faça uma pausa, respire fundo e diga em voz alta, com fé e reverência: Jeová Jiré, eu confio em ti. Você talvez ainda não sinta isso. Os números podem não fechar, o caminho à frente pode parecer nebuloso. Mas assim como o sol nasce, constante, fiel e no tempo certo, também é a provisão de Jeová Jiré. Não atrasada, não negada, mas no tempo exato. Jeová Jiré significa: o Senhor proverá. Não é talvez, não é de vez em quando, não é se você for bom o suficiente, é a identidade dele, é o que ele faz. Provisão não se resume à sua conta bancária. Ela se manifesta em cada área de sua vida onde há vazio ou incerteza. Seja paz para a mente, força para a alma, clareza para o próximo passo ou pão diário para o corpo. Ele já vê, ele já tem um caminho. E ainda que o tempo pareça demorado demais para os seus olhos humanos, lembre-se, Deus não trabalha com pressa, mas com perfeição. Ele não está atrasado. Ele está te moldando, te preparando, fortalecendo sua fé para que quando a provisão chegar, você não apenas a receba, mas a sustente. Deus não entrega promessas para corações frágeis. Ele constrói alicerces firmes antes de levantar as paredes da vitória. Quando você sente que está no limite, ele está apenas começando. Quando você pensa que é o fim, é o início de uma nova estação. Porque o céu não age como a terra. O tempo de Deus não segue o relógio humano. Ele segue o ritmo do eterno. E neste tempo eterno, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E talvez você pergunte, mas como confiar quando tudo parece contrário? A resposta não está nas circunstâncias, está na palavra. E a palavra diz: o justo viverá pela fé. Abacuque 2:4. Não é pela lógica, não é pelo que os olhos veem, é pela fé. A fé é o combustível que move o sobrenatural. É ela que atrai o impossível, que toca o coração de Deus, que abre caminhos onde antes havia muros. Por isso, não despreze os dias pequenos, não subestime os começos discretos. Às vezes, o que parece pouco é exatamente o que Deus escolheu para começar algo grandioso. Foi com 5 pães e 2 peixes que Jesus alimentou uma multidão. Foi com um cajado que Moisés abriu o mar. Foi com uma pedrinha que Davi derrubou um gigante. O milagre não depende do tamanho do recurso, mas da grandeza da obediência. A obediência silenciosa vale mais do que 1000 palavras de fé sem prática. A confiança que diz sim a Deus, mesmo sem entender, é a que move montanhas. Quando você continua mesmo cansado, quando você ora mesmo sem forças, quando você adora mesmo em lágrimas, o céu se inclina para ouvir. E nesse momento, Jeová Jiré já está operando, já está movendo o invisível, já está direcionando o favor. Ele conhece os detalhes da sua luta, ele ouve até o sussurro da sua alma. E quando ninguém mais entende, ele compreende. Quando ninguém mais apoia, ele sustenta. Não é sobre merecer, é sobre confiar. Não é sobre ter controle, é sobre entregar. Não é sobre o quanto você pode fazer, é sobre o quanto você está disposto a descansar nos braços do Pai. E se você chegou até aqui, não foi à toa. Esta palavra é um lembrete. Você não está sozinho. O provedor ainda está no controle. E ele não apenas proverá, ele proverá mais do que você pediu, mais do que imaginou, mais do que acreditou ser possível. Então agora, faça uma pausa. Respire fundo e diga em voz alta, com fé e reverência: Jeová Jiré, eu confio em ti.
E quando você diz isso, algo acontece no mundo espiritual. Não são apenas palavras soltas ao vento, são declarações que ecoam no céu. O inimigo treme quando um coração ferido decide confiar, porque a fé não nasce na vitória, ela nasce na vulnerabilidade. Ela é forjada no deserto, lapidada na escassez, fortalecida nas madrugadas de oração. É nesse lugar secreto, onde ninguém vê, mas Deus habita, que a provisão começa a ser construída. Muitas vezes, ela não chega do jeito que imaginamos, mas sempre chega com o selo divino da fidelidade. Às vezes, vem como consolo, outras como uma ideia inesperada, uma porta que se abre, uma pessoa que ajuda, uma paz que simplesmente invade. Não limite a provisão de Deus ao formato da sua expectativa. Ele pode usar caminhos que você nunca considerou. Pode agir através de quem você nem esperava. Pode fazer nascer esperança onde antes havia somente cinzas. Pode trazer resposta por meios simples, mas com resultados eternos. O mesmo Deus que alimentou Elias com corvos no deserto, que sustentou a viúva com azeite que não acabava, que multiplicou o alimento diante da fome, é o mesmo que cuida de você hoje. Ele não mudou. Ele não está distante. Ele continua sendo o Deus presente no tempo da necessidade. Por isso, não recue agora. Não pare diante do cansaço. Não deixe que o silêncio se torne desistência. Continue firme. Continue buscando. Continue louvando. Porque há um tempo determinado para todas as coisas. E há um milagre determinado para o seu nome. Você não foi esquecido. Você não foi abandonado. Você não está só. O céu está trabalhando, mesmo quando a terra está em silêncio, e cada lágrima que caiu foi recolhida, cada oração feita foi ouvida, cada passo em fé foi anotado, porque Jeová Jiré vê o que ninguém vê e age no tempo perfeito. Jeová Jiré, o Senhor proverá. Essa não é apenas uma promessa antiga, é uma realidade diária para quem decide confiar. Hoje, antes de qualquer coisa, vamos nos centrar nessa promessa. Provisão não é uma possibilidade, é uma promessa. E Jeová Jiré nunca quebra sua palavra. Você se junta a mim hoje, não apenas para esperar, mas para orar. Vamos convidá-lo para os lugares onde sentimos necessidade mais profunda. Abramos nossos corações e com fé declaremos: Tu és meu provedor, e eu confiarei em Ti mais uma vez, hoje. Não importa o que você esteja esperando. Você não precisa esperar sozinho. Venha orar comigo, aqui, agora. Hoje, antes de qualquer coisa, vamos nos centrar nessa promessa. Provisão não é uma possibilidade, é uma promessa. E Jeová Jiré nunca quebra sua palavra. Você se junta a mim hoje, não apenas para esperar, mas para orar. Vamos convidá-lo para os lugares onde sentimos necessidade mais profunda. Abramos nossos corações e com fé declaremos: Tu és meu provedor, e eu confiarei em Ti mais uma vez hoje. Não importa o que você esteja esperando, você não precisa esperar sozinho. Venha orar comigo aqui agora. Senhor, neste instante sagrado, nós nos colocamos diante de Ti, não com respostas, mas com perguntas. Não com força, mas com entrega. Não com certezas, mas com fé. Viemos com nossas mãos vazias e nossos corações abertos, porque sabemos que o Senhor é aquele que enche, que cura, que supre. Jeová Jiré, o Senhor que vê e provê, visita agora cada lar, cada mente, cada alma que ora junto comigo. Que essa oração alcance os cantos onde o desespero sussurra, onde a solidão pesa, onde a dúvida se esconde. Tua palavra diz em Mateus 6:8 que o Pai sabe do que precisamos antes mesmo de pedirmos. E ainda assim, pedimos, porque pedir é confiar. É reconhecer que somos dependentes da Tua fidelidade. Senhor, entra nos bastidores da nossa história, onde ninguém vê, onde ninguém entende, onde os diagnósticos são confusos e as contas são maiores que o salário. Tu conheces a necessidade que ainda nem conseguimos verbalizar.
Por isso, com humildade, nós te dizemos: age, Senhor. Age por misericórdia, age por amor, age porque cremos. Hoje não viemos te buscar apenas pelo que podes dar, mas por quem tu és. O nosso coração precisa de direção, sim, mas antes de direção, precisamos de comunhão, porque na tua presença, até o que falta se torna suportável, até o silêncio se torna sagrado, até a dor se torna parte de um plano maior. A tua palavra nos lembra, em Filipenses 4, 6, 7, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E é essa paz que clamamos agora, que a paz substitua a ansiedade, que a esperança afogue a desesperança, que a fé vença a lógica e que aquele que está quase desistindo se lembre: o Deus que prometeu não mente, não falha e não se atrasa. Ele chega quando precisa chegar. Ele move quando ninguém mais pode mover. Ele responde de formas que surpreendem e curam. Se você está lendo isso agora, eu creio que há um mover acontecendo dentro de você. Não ignore. É o Espírito Santo te visitando. É Deus lembrando que você não está esquecido, que Ele ainda é Deus de portas abertas, de caminhos no deserto, de paz no meio da tormenta. Escreva nos comentários como uma semente de fé: Jeová Jiré, eu confio. Essa frase não é só um comentário, é uma oração pública, é uma proclamação espiritual. É você dizendo ao céu e à terra: eu espero no Senhor. E compartilhe essa mensagem com alguém que você ama, porque provisão não é só para nós, é para ser espalhada. É bênção que se multiplica quando dividida. Que essa palavra alcance, cure, restaure e fortaleça quem mais precisar. Jeová Jiré é o teu provedor, e ele nunca falha. Gênesis 22, 14. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Essas palavras não foram ditas depois da provisão, mas como memorial do lugar onde Deus apareceu no último instante. Abraão subiu o monte com fé, não com clareza. Tinha uma faca na mão e obediência no coração. E mesmo assim, a provisão já estava a caminho antes de ele alcançar o topo. Provisão não é uma reação de Deus. É um ato de amor previamente planejado. Na história de Isaque e Abraão, vemos como Deus enxerga além e nos encontra bem no cruzamento entre a nossa entrega e a fidelidade dele. Hoje, antes de qualquer coisa, vamos nos centrar nessa promessa. Provisão não é uma possibilidade, é uma promessa. E Jeová Jiré nunca quebra sua palavra. Você se junta a mim hoje, não apenas para esperar, mas para orar? Vamos convidá-lo para os lugares onde sentimos necessidade mais profunda. Abramos nossos corações e com fé declaremos: Tu és meu provedor, e eu confiarei em Ti mais uma vez. Hoje, não importa o que você esteja esperando, você não precisa esperar sozinho. Venha orar comigo aqui, agora. Senhor, neste instante sagrado, nós nos colocamos diante de Ti, não com respostas, mas com perguntas, não com força, mas com entrega, não com certezas, mas com fé. Viemos com nossas mãos vazias e nossos corações abertos, porque sabemos que o Senhor é aquele que enche, que cura, que supre. Jeová Jiré, o Senhor que vê e provê, visita agora cada lar, cada mente, cada alma que ora junto comigo. Que essa oração alcance os cantos onde o desespero sussurra, onde a solidão pesa, onde a dúvida se esconde. Tua palavra diz em Mateus 6:8 que o Pai sabe do que precisamos antes mesmo de pedirmos, e ainda assim pedimos. Porque pedir é confiar, é reconhecer que somos dependentes da Tua fidelidade. Senhor, entra nos bastidores da nossa história, onde ninguém vê, onde ninguém entende, onde os diagnósticos são confusos e as contas são maiores que o salário. Tu conheces a necessidade que ainda nem conseguimos verbalizar. Por isso,
Com humildade, nós te dizemos: age, Senhor, age por misericórdia, age por amor, age porque cremos. Hoje não viemos te buscar apenas pelo que podes dar, mas por quem tu és. O nosso coração precisa de direção, sim, mas antes de direção, precisamos de comunhão, porque na tua presença, até o que falta se torna suportável, até o silêncio se torna sagrado, até a dor se torna parte de um plano maior. A tua palavra nos lembra, em Filipenses 4, 6, 7, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E é essa paz que clamamos agora, que a paz substitua a ansiedade, que a esperança afogue a desesperança, que a fé vença a lógica, e que aquele que está quase desistindo se lembre: o Deus que prometeu não mente, não falha e não se atrasa. Ele chega quando precisa chegar. Ele move quando ninguém mais pode mover. Ele responde de formas que surpreendem e curam. Se você está lendo isso agora, eu creio que há um mover acontecendo dentro de você. Não ignore. É o Espírito Santo te visitando. É Deus lembrando que você não está esquecido, que Ele ainda é Deus de portas abertas, de caminhos no deserto, de paz no meio da tormenta. Escreva nos comentários como uma semente de fé: Jeová Jiré, eu confio. Essa frase não é só um comentário, é uma oração pública, é uma proclamação espiritual. É você dizendo ao céu e à terra: eu espero no Senhor. E compartilhe essa mensagem com alguém que você ama, porque provisão não é só para nós, é para ser espalhada. É bênção que se multiplica quando dividida. Que essa palavra alcance, cure, restaure e fortaleça quem mais precisar. Jeová Jiré é o teu provedor, e ele nunca falha. Gênesis 22, 14. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Essas palavras não foram ditas depois da provisão, mas como memorial do lugar onde Deus apareceu no último instante. Abraão subiu o monte com fé, não com clareza. Tinha uma faca na mão e obediência no coração. E mesmo assim, a provisão já estava a caminho antes de ele alcançar o topo. Provisão não é uma reação de Deus, é um ato de amor previamente planejado. Na história de Isaac e Abraão, vemos como Deus enxerga além e nos encontra bem no cruzamento entre a nossa entrega e a fidelidade dele. O mais profundo dessa história é perceber que enquanto Abraão subia um lado do monte com o peso do sacrifício, Deus já fazia subir do outro lado a resposta que mudaria tudo. Isso é provisão, isso é soberania, isso é amor em movimento. Deus sempre prepara o que precisamos antes mesmo de termos consciência da necessidade. Ele não improvisa, ele antecipa. Você não está carregando o peso da sua obediência em vão. Cada passo de fé que você dá, no silêncio, está alinhando o céu para um encontro sagrado no topo do seu monte. Mesmo que hoje você esteja com as mãos vazias, o coração aflito e o caminho incerto, creia. A provisão está subindo junto com você. E talvez, como Abraão, você esteja sendo chamado a abrir mão de algo que ama. Talvez Deus esteja te pedindo algo difícil, um sonho, um plano, uma ideia, uma direção. Mas lembre-se, toda obediência radical atrai provisão sobrenatural. Não há entrega que passe despercebida diante de Deus. Ele honra cada renúncia feita em fé. O altar que você está construindo hoje será amanhã o lugar do testemunho. E quando a resposta chegar, você não dirá apenas "Deus me deu", você dirá "Deus esteve comigo o tempo todo". A provisão nem sempre aparece de imediato. Há momentos em que não veremos o carneiro preso no mato até darmos o próximo passo. A provisão nem sempre aparece até que o altar esteja construído. Mas mesmo quando ainda não conseguimos ver,
A fé nos convida a continuar subindo, confiando que Deus proverá no alto do monte. A provisão pode não vir da forma que esperamos. Não é sempre o emprego ideal, a resposta ensaiada ou o tempo que preferimos, mas sempre será o suficiente. Abraão nomeou aquele lugar não apenas em gratidão, mas como testemunho. Foi aqui que aprendi: Deus nunca me envia de mãos vazias. Hoje, antes de qualquer coisa, vamos nos centrar nessa promessa. Provisão não é uma possibilidade, é uma promessa. E Jeová Jiré nunca quebra sua palavra. Você se junta a mim hoje, não apenas para esperar, mas para orar. Vamos convidá-lo para os lugares onde sentimos necessidade mais profunda. Abramos nossos corações e com fé declaremos: Tu és meu provedor e eu confiarei em Ti mais uma vez, hoje. Não importa o que você esteja esperando, você não precisa esperar sozinho. Venha orar comigo aqui, agora. Senhor, neste instante sagrado, nós nos colocamos diante de Ti, não com respostas, mas com perguntas. Não com força, mas com entrega. Não com certezas, mas com fé. Viemos com nossas mãos vazias e nossos corações abertos, porque sabemos que o Senhor é aquele que enche, que cura, que supre. Jeová Jiré, o Senhor que vê e provê, visita agora cada lar, cada mente, cada alma que ora junto comigo. Que essa oração alcance os cantos onde o desespero sussurra, onde a solidão pesa, onde a dúvida se esconde. Tua palavra diz em Mateus 6:8 que o Pai sabe do que precisamos antes mesmo de pedirmos, e ainda assim pedimos. Porque pedir é confiar, é reconhecer que somos dependentes da Tua fidelidade. Senhor, entra nos bastidores da nossa história, onde ninguém vê, onde ninguém entende, onde os diagnósticos são confusos e as contas são maiores que o salário. Tu conheces a necessidade que ainda nem conseguimos verbalizar. Por isso, com humildade, nós te dizemos: age, Senhor, age por misericórdia, age por amor, age porque cremos. Hoje não viemos te buscar apenas pelo que podes dar, mas por quem tu és. O nosso coração precisa de direção, sim, mas antes de direção, precisamos de comunhão. Porque na Tua presença, até o que falta se torna suportável, até o silêncio se torna sagrado, até a dor se torna parte de um plano maior. A Tua palavra nos lembra, em Filipenses 4:6-7, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E é essa paz que clamamos agora, que a paz substitua a ansiedade, que a esperança afogue a desesperança, que a fé vença a lógica, e que aquele que está quase desistindo se lembre: o Deus que prometeu não mente, não falha e não se atrasa. Ele chega quando precisa chegar. Ele move quando ninguém mais pode mover. Ele responde de formas que surpreendem e curam. Se você está lendo isso agora, eu creio que há um mover acontecendo dentro de você. Não ignore. É o Espírito Santo te visitando. É Deus lembrando que você não está esquecido, que Ele ainda é Deus de portas abertas, de caminhos no deserto, de paz no meio da tormenta. Escreva nos comentários como uma semente de fé: Jeová Jiré, eu confio. Essa frase não é só um comentário, é uma oração pública, é uma proclamação espiritual. É você dizendo ao céu e à terra: eu espero no Senhor. E compartilhe essa mensagem com alguém que você ama, porque provisão não é só para nós, é para ser espalhada. É bênção que se multiplica quando dividida. Que essa palavra alcance, cure, restaure e fortaleça quem mais precisar. Jeová Jiré é o teu provedor, e ele nunca falha. Gênesis 22:14. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Essas palavras não foram ditas depois da provisão, mas como memorial do lugar onde Deus apareceu no último instante.
Abraão subiu o monte com fé, não com clareza. Tinha uma faca na mão e obediência no coração. E mesmo assim, a provisão já estava a caminho antes de ele alcançar o topo. Provisão não é uma reação de Deus, é um ato de amor previamente planejado. Na história de Isaac e Abraão, vemos como Deus enxerga além e nos encontra bem no cruzamento entre a nossa entrega e a fidelidade dele. E o mais profundo dessa história é perceber que enquanto Abraão subia um lado do monte com o peso do sacrifício, Deus já fazia subir do outro lado a resposta que mudaria tudo. Isso é provisão, isso é soberania, isso é amor em movimento. Deus sempre prepara o que precisamos antes mesmo de termos consciência da necessidade. Ele não improvisa, ele antecipa. Você não está carregando o peso da sua obediência em vão. Cada passo de fé que você dá no silêncio está alinhando o céu para um encontro sagrado no topo do seu monte. Mesmo que hoje você esteja com as mãos vazias, o coração aflito e o caminho incerto, creia, a provisão está subindo junto com você. E talvez, como Abraão, você esteja sendo chamado a abrir mão de algo que ama. Talvez Deus esteja te pedindo algo difícil, um sonho, um plano, uma ideia, uma direção. Mas lembre-se, toda obediência radical atrai provisão sobrenatural. Não há entrega que passe despercebida diante de Deus. Ele honra cada renúncia feita em fé. O altar que você está construindo hoje será amanhã o lugar do testemunho. E quando a resposta chegar, você não dirá apenas "Deus me deu". Você dirá "Deus esteve comigo o tempo todo". A provisão nem sempre aparece de imediato. Há momentos em que não veremos o carneiro preso no mato até darmos o próximo passo. A provisão nem sempre aparece até que o altar esteja construído. Mas, mesmo quando ainda não conseguimos ver, a fé nos convida a continuar subindo, confiando que Deus proverá no alto do monte. A provisão pode não vir da forma que esperamos. Não é sempre o emprego ideal, a resposta ensaiada ou o tempo que preferimos, mas sempre será o suficiente. Abraão nomeou aquele lugar não apenas em gratidão, mas como testemunho. Foi aqui que aprendi. Deus nunca me envia de mãos vazias. E esse mesmo testemunho pode ser o seu, pode ser hoje, pode ser agora. O Deus de Abraão continua sendo o Deus da provisão nos tempos modernos. Ele ainda surpreende, ele ainda intervém no último instante, ele ainda faz o impossível nascer no alto de montes construídos em fé. Então, não pare de subir. Não recue por medo da escassez. Continue avançando, mesmo que tudo em você diga que é loucura. Porque para quem crê, a obediência é a linguagem que ativa os céus. E talvez hoje seja o dia em que Deus está apenas esperando você subir mais um passo. Talvez a sua provisão já esteja pronta, só aguardando o seu posicionamento. Há carneiros presos em matagais espirituais, esperando por filhos obedientes. Há respostas suspensas no invisível, aguardando corações que dizem: "Eis-me aqui". A fé não exige mapa, ela exige movimento. Ela não precisa de garantias, precisa de rendição. Então, siga com confiança. A resposta pode não estar visível agora, mas ela já está a caminho. Suba o monte com fé, e lá no alto você descobrirá que Deus nunca chega atrasado. Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, na glória em Cristo Jesus. Paulo não escreveu isso de um palácio, mas de uma prisão. O contexto importa. Provisão não é sobre conforto, é sobre aliança. As riquezas da glória de Deus não estão sujeitas à inflação, recessão ou economia humana. Elas fluem do caráter inesgotável de Deus e do fundamento inabalável de Cristo. Todas as necessidades significa emocionais, relacionais, financeiras, espirituais, até aquelas que você ainda não reconheceu. Filipenses 4:19.
O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Paulo não escreveu isso de um palácio, mas de uma prisão. O contexto importa. Provisão não é sobre conforto, é sobre aliança. As riquezas da glória de Deus não estão sujeitas à inflação, recessão ou economia humana. Elas fluem do caráter inesgotável de Deus e do fundamento inabalável de Cristo. Todas as necessidades significa emocionais, relacionais, financeiras, espirituais, até aquelas que você ainda não reconheceu. Muitas vezes limitamos esse versículo à provisão material, mas o suprimento do céu vai muito além disso. E se a paz que você tanto deseja, a coragem que você precisa e a graça para suportar este dia já estiverem sendo liberadas agora mesmo, diretamente da glória para a sua história? Às vezes, Deus nos permite sentir a necessidade para que nunca esqueçamos a fonte. Não é o salário, não é o cargo, não é a pessoa, é Ele. Ele é o poço que nunca seca, a fonte que nunca falha, o pão que nunca acaba. Essa promessa nos convida a sair do modo de sobrevivência e entrar na confiança do reino. Nos faz tirar os olhos do extrato bancário e voltar o olhar para o trono. Se Deus prometeu, então o seu emprego não é a sua fonte, é apenas um dos canais que Ele pode usar. Você não precisa entrar em pânico sobre provisão. Você precisa plantar sua confiança no solo da fidelidade de Deus. Faça deste versículo mais que palavras bonitas. Faça dele seu grito de guerra de fé. O meu Deus suprirá. Diga isso agora com fé. Diga como quem se recusa a andar por vista. Diga como quem confia mais no caráter de Deus do que nas circunstâncias do momento. Ele é abundante em misericórdia. Ele é rico em graça. Ele é generoso em amor. E Ele se alegra em te sustentar. Provisão não é uma recompensa pela perfeição, é uma extensão da aliança com o Pai. Hoje, ao dar um passo, mesmo que trêmulo, saiba, Ele já está lá na frente. O Deus que sustenta o universo é o mesmo que segura sua mão. Então, repita comigo com fé e confiança: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa não é apenas uma declaração, é uma convicção profunda. É a verdade que te sustenta nos vales e te fortalece nos montes. Continue caminhando, continue esperando, continue crendo. Ele já está provendo, mesmo que por enquanto você ainda não veja. Mateus 6:31-33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Jesus não estava dando um conselho, estava oferecendo alinhamento. A ordem importa. Primeiro Ele, depois tudo o mais. Quando priorizamos Deus, Ele prioriza nossas necessidades. Ele veste os lírios, alimenta os pássaros e sabe exatamente o que você precisa hoje. Isso não é uma fórmula de prosperidade, é um princípio divino. A provisão segue a prioridade. Mateus 6:31-33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Jesus não estava dando um conselho, estava oferecendo alinhamento. A ordem importa, primeiro Ele, depois tudo o mais. Quando priorizamos Deus, Ele prioriza nossas necessidades. Ele veste os lírios, alimenta os pássaros e sabe exatamente o que você precisa hoje. Isso não é uma fórmula de prosperidade, é um princípio divino. A provisão segue a prioridade. E quando nossos corações se alinham com o Rei, os recursos do reino não estão longe. Começamos a perceber que não estamos apenas sobrevivendo, estamos sendo sustentados por uma mão invisível que nunca falha. A paz que ansiamos, a coragem que precisamos, a graça para suportar o hoje, tudo isso já está sendo liberado dos céus para dentro da nossa história. Talvez o que você precisa hoje não seja um novo caminho, mas um novo foco. Buscar o reino é perguntar: como minha vida pode refletir o reinado de Jesus?
É colocar os sonhos, os planos, os relacionamentos diante do altar e dizer: seja feita a tua vontade, não a minha. Não se trata de abdicar de tudo, mas de confiar que Deus cuida de tudo. Quando Ele é o centro, tudo encontra ordem. E mesmo que as respostas ainda não tenham chegado, a certeza da promessa nos sustenta. O Deus que veste os campos com beleza e alimenta os céus com música é o mesmo que cuida de cada detalhe da sua vida. Nada passa despercebido, nenhuma oração se perde, nenhuma lágrima é em vão. Ele é fiel, e sua fidelidade não é uma teoria, é uma verdade que se prova todos os dias, quando escolhemos buscar primeiro o reino. Então hoje, em vez de correr atrás de soluções, corra para a presença. Em vez de calcular, clame. Em vez de tentar controlar, confie. Porque quando buscamos primeiro o reino, descobrimos que a maior provisão não é o que recebemos, mas quem encontramos no caminho. 2 Coríntios 9:8. E Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Não é um versículo sobre sobrevivência, é sobre abundância. Deus abençoa para que você abençoe. Mesmo nas estações em que temos pouco nas mãos, Deus nos dá mais no coração. 2 Coríntios 9:8. E Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Não é um versículo sobre sobrevivência, é sobre abundância. Deus abençoa para que você abençoe. Mesmo nas estações em que temos pouco nas mãos, Deus nos dá mais no coração. Abundância não é medida apenas pelo saldo da conta, mas pela profundidade da fé. Há dias em que o que você tem pode parecer insuficiente, mas ainda assim você carrega dentro de si uma paz que não pode ser explicada, uma força que não pode ser fabricada, uma alegria que desafia a lógica da dor. Isso é transbordar. Isso é graça em ação. Paulo escreveu essas palavras para lembrar os crentes de que generosidade nasce da confiança no provedor. Quando você acredita que Deus é a fonte, você não retém, você compartilha. Não por obrigação, mas por revelação. Porque sabe que aquele que multiplica sementes também multiplica colheitas. Você pode estar atravessando um tempo de escassez, mas isso não significa ausência. Deus pode estar ensinando você a viver com menos nas mãos para que tenha mais no espírito. O que falta no natural, Ele completa no sobrenatural. E mesmo quando parece que está tudo por um fio, o fio da graça dele não arrebenta. Em todo tempo, em todas as coisas. Isso inclui hoje, inclui esse exato momento, essa oração, esse clamor silencioso. Você não é um peso para a generosidade de Deus. Você é o alvo do seu cuidado intencional. E é nesse lugar, no meio do que parece pouco, que Ele transforma o que você tem em testemunho vivo da sua fidelidade. Não subestime o impacto de uma fé constante. Sua confiança hoje é o solo onde floresce a provisão de amanhã. Ele vê o seu coração disposto, o seu passo de fé, a sua mão estendida, mesmo quando tudo em você quer recuar. E Ele honra isso. Ele derrama graça sobre graça. Não por mérito, mas por amor. Não por força, mas por promessa. Continue caminhando, continue confiando, continue crendo. Porque a graça dele não conhece escassez. E o Deus que te chamou a transbordar vai te sustentar até que você viva cada palavra dessa promessa. Salmo 34:10. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, mas aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Salmo 34:10. Os que buscam o Senhor de nada têm falta. Essa promessa muda nossa definição de bom. O que você pensa ser necessário pode estar atrapalhando o plano maior de Deus. Você não terá tudo o que deseja, mas nada lhe faltará do que Deus sabe ser bom para sua fé, crescimento e futuro.
Salmo 34:10. Os que buscam o Senhor de nada têm falta. Essa promessa muda nossa definição de bom. O que você pensa ser necessário pode estar atrapalhando o plano maior de Deus. Você não terá tudo o que deseja, mas nada lhe faltará do que Deus sabe ser bom para sua fé, crescimento e futuro. Muitas vezes, buscamos o que os outros têm e esquecemos o que Deus preparou exclusivamente para nós. A comparação é um ladrão silencioso da gratidão. Mas quando buscamos o Senhor, nosso coração aprende a se alegrar com o que Ele chama de suficiente. A paz retorna, a perspectiva se alinha e o contentamento floresce mesmo no deserto. A falta fala alto, mas a confiança fala mais alto ainda. A escassez pode gritar ao nosso redor, mas a voz do nosso pastor acalma as tormentas interiores. Ele não nos prometeu ausência de desafios, mas presença constante em cada um deles. E a presença de Deus é a provisão que nenhuma crise pode remover. Hoje talvez você esteja esperando uma resposta, um sinal, uma provisão visível. Mas e se a maior provisão já estiver em curso, dentro de você? E se Deus estiver te preparando para o que Ele está preparando para você? E se o que você chama de demora for, na verdade, um cuidado detalhado do ceifador que prepara o solo antes de plantar a promessa? Continue buscando ao Senhor. Não se distraia com o barulho da dúvida. Cada passo em direção a Ele é um passo em direção à provisão verdadeira. E os que o buscam de nada têm falta. Nada. Nem paz, nem direção, nem sustento, nem esperança. Pois Ele é fiel para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Declare agora com fé: eu busco ao Senhor e não me faltará. Uma oração profunda ao Deus provedor. Jeová Jiré, meu fiel provedor, hoje venho até ti com mãos abertas e um coração honesto. Confesso, estou em necessidade, não apenas com contas e responsabilidades, mas nas partes ocultas da alma onde há incerteza e saudade silenciosa. Estou cansado de esperar o milagre, mas ainda assim eu sussurro: eu confio em ti. Confio que tu me vês, que ouves orações que nem verbalizei e que já estás agindo, mesmo em silêncio. Recebo tua paz, renuncio ao controle, solto os resultados, entrego o medo, o cansaço e o peso, e em troca aceito tua presença. Tu és suficiente. Hoje não confio apenas na provisão, confio em ti, o provedor. Se essa oração te encontrou exatamente onde você está, digite nos comentários. Deus proverá, Ele sempre provê. Compartilhe com alguém que precise de esperança hoje. Não sabemos, mas sua partilha pode ser o lembrete que alguém espera. E ao encerrar, receba esta bênção: que Jeová Jiré supra todas as suas necessidades com ternura e no tempo certo. Que a paz brote onde havia ansiedade, que portas certas se abram e as erradas se fechem com graça. Que seu coração jamais se esqueça. Você não está esquecido. Você é sustentado, você é amado, em nome de Jesus, amém.